Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira edição do podcast da Instacarro, o podcast que te ajuda a vender carros e também a tirar dúvidas e conhecer mais sobre o mercado automotivo. E como a nossa primeira edição, a gente vai falar um pouco sobre a Instacarro em si, para que você conheça mais sobre o nosso trabalho, sobre o que a Instacarro faz no mercado de veículos novos e usados. E a gente tem dois convidados aqui hoje para te sanar algumas perguntas, te sanar algumas dúvidas do dia a dia. Primeiro dele, Danilo Lagoa, por favor, se apresente. Boa tarde, obrigado pelo convite. Sou o Danilo, diretor de operações da Instacarro, atuo na empresa desde 2017 e é um prazer estar aqui. E o segundo deles é o Valentim Medeiros. Boa tarde, eu sou o Valentim Medeiros, eu sou analista de qualidade da Instacarro, atuo na área de análise e treinamento do nosso pessoal de avaliações. É um prazer estar aqui. Bom, e já que eles se apresentaram, eu vou me apresentar também. Sou Fernando Nakari, sou jornalista automotivo, sou engenheiro mecânico, estou na Instacarro desde 2020, sou responsável pela área de conteúdo. Então, tudo que você consome de conteúdo, seja se tem texto ou vídeos nas redes sociais, você vai com certeza ver minha carinha por aí. Bom, para quem não conhece a Instacarro, como que a gente pode resumir o que a Instacarro faz no mercado? Então, a Instacarro... Uma empresa de intermediação de venda de veículos. Trabalhamos direto com a compra de veículos de pessoa física. Você, usuário comum que está querendo vender seu carro e busca uma solução diferente do mercado convencional, classificados ou direto porta a porta com lojista, a Instacarro ela traz uma solução de intermediação, né? Em poucos minutos você faz uma avaliação, disponibiliza isso numa plataforma e ali a gente tem milhares de lojistas cadastrados acompanhando o seu veículo, dando uma precificação no carro, seja de São Paulo, do Rio, do Nordeste, do Sul, onde quer que o lojista esteja, ele tem a possibilidade de ver seu carro. Esse é o dinamismo. E a Instacarro, ela cuida de todo o processo de documentação. Perdi meu documento, preciso fazer segunda via, a gente resolve para você. Meu carro está financiado, estou com a dívida no banco. A gente quita, obviamente alinhando os valores, cuida de todo o trâmite de documentação, disponibiliza o carro para o lojista sempre limpinho. Então, é uma plataforma de intermediação que usa altos índices aí de tecnologia para poder, com agilidade, trazer uma solução diferenciada dos mercados tradicionais de venda de veículo. Perfeito. Valentim, falando sobre esse processo de avaliação, né? Então, quando a pessoa quer vender um carro com a Instacarro, ela entra lá no site, ela faz o agendamento. Esse agendamento pode acontecer de duas maneiras, né? Ou o agendamento na loja da Instacarro no Itaim, ou na modalidade da Instacarro até você. Quando o avaliador chega lá, o que ele faz para a pessoa entender como que é esse processo? Bom, a partir do momento que o avaliador chega na casa do cliente, ele precisa, tecnicamente, pegar os documentos do cliente, né? Checar a documentação do carro, que é o nosso primeiro checklist que a gente faz, né? Que é para ver se os itens de segurança do carro estão de acordo. Porque assim, temos cinto de segurança, airbag, que às vezes pode ter algum dano, alguma coisa assim, que não atende a nossa demanda. A gente não trabalha com esse tipo de carro, com essa avaria, né? Que interfere no CV, item de segurança, a transferência do carro pode complicar um pouquinho. Então o avaliador ele vai chegar na casa do cliente, vai verificar todas essas partes mais de segurança do veículo, depois ele começa a fazer a avaliação do carro. Aí ele checa a mecânica, ele avalia a mecânica no motor, freios, sempre com o carro parado. E vê a estrutura do carro, como é que ela tá, a gente chama de laudo cautelar, né? Uhum. Vistoria cautelar. Ele verifica a estrutura, longarinas, colunas do carro, assoalho, vê se tem algum dano de pintura. No geral, ele é os olhos do lojista, né? Do lojista. E assim, ele verifica todo o estado real do carro e passa pra gente poder disponibilizar essa informação na nossa plataforma. Perfeito. Então, nessa avaliação, são cerca de 150 itens avaliados. Então, Isso. vai avaliar desde o visual, se o carro tem um arranhado, se ele está com um pneu careca, como vai avaliar estado de longarina, por exemplo. Exatamente. A avaliação ela é categorizada, né, em estrutura, procedência, né? Então nós vamos fazer uma pesquisa do carro para ver se esse carro já teve passagem por leilão, 100%, sinistro, qualquer outro histórico. Mecânica, visual, opcionais,
e aí pneu e tal. Uhum. Então, dentro dessas categorias, você vai olhar desde, como você disse, da estrutura, coluna, longarina, para quem não sabe, a parte de segurança do veículo, né, o que comporta o impacto, enfim, até os itens internos, né, um acabamento de banco, um acabamento de porta, funcionalidades, o ar gela, não gela, a partida está ok, o câmbio está engatando, não está, os opcionais, tem teto solar, não tem, então tudo isso obviamente entra na valorização do carro, né, muda um pouco sobre a precificação do veículo. É o que o Valentim falou, né? Esse processo que o avaliador faz, ele serve como ser os olhos do comprador, que no caso é o lojista. Como o lojista ele não tem o primeiro contato ali com o carro, então o avaliador ele serve como uma forma de mostrar para o lojista a real situação do veículo. Então, quando um cliente agenda, faz essa avaliação, pode gerar certas dúvidas. Por exemplo, que a gente ouve, por que o avaliador chegou aqui e acelerou meu carro? Por que o avaliador chegou aqui e tirou a borracha da porta, por exemplo? Então, eu acho que esse é um ponto legal de a gente esclarecer também. Sim. Por que isso é feito? Bom, o avaliador, quando ele chega na casa do cliente, ele necessita retirar as borrachas do carro. Por quê? Quando o carro sofre uma batida, muitas vezes o reparo é feito e ele é escondido embaixo da borracha, embaixo dos acabamentos plásticos. Então, o avaliador ele tem essa necessidade de remover e checar os pontos de solda se são originais ou não. Porque varia, né? Tem Porque diferença. varia. E ainda assim, os pontos variam de montadora para montadora. Tem ponto que é a laser, tem ponto que é uma solda ponto que é como se fosse um alicate que belisca, esquenta e faz a solda das chapas. Então, tudo isso distribui as forças aplicadas na estrutura do carro, cuida da segurança do veículo. Então, é muito bom a gente dar aquela verificada. Por isso que a gente tira a borracha. O avaliador também, além de tirar a borracha, o teste de aceleração para escutar alguns ruídos no motor, que pode ser o rajando, o famoso rajando, que são os anéis de segmento do motor que podem ter uma folga. E se eles tiverem essa folga, pode mostrar que tem algum problema ali no bloco. Desde um desgaste prematuro, até um desgaste de longo tempo de uso e não teve manutenção. Então, mas faz todos esses testes bem premeditados. A gente estudou muito antes de implementar esses testes no treinamento. E é para ter certeza de que o carro tá bom ou não. E é importante falar sobre isso, né? Porque a intenção da avaliação não é buscar pontos que o carro tem de problemas, mas encontrar as melhores qualidades do veículo para poder valorizar ele para venda. Exatamente. Então, não necessariamente o avaliador ele está ali acelerando para procurar um defeito. Não. Ele pode estar... o que ele está fazendo, na verdade, está se certificando de que o carro não tem problemas. Ou se ele tiver, precisa anotar. Porque tudo isso faz parte de uma composição de preço. Exatamente. E falando em preço, é uma coisa que também é bastante polêmica. Quando você vai vender seu carro para o particular, ou você vai, principalmente quando vai comprar um carro num lojista, você vai lá, pesquisa, sei lá, um HB20 2017, aí você vai lá procurar o preço do carro. Normalmente a gente vai procurar o preço da tabela FIPE. Quanto que esse carro custa. Mas não só no momento que você vende o carro, mas no momento que você vai comprar, dificilmente o preço do carro vai estar alinhado à tabela FIPE. Então, esse é um ponto importante que eu acho que é legal para a gente falar sobre essa composição de preço. A tabela FIPE ela surgiu em 73, se eu não me engano, como um apoio para a faculdade de contabilidade da USP, de criar um relatório, componente de preços, e dentro desse relatório todo tinha o componente de preço de veículos. E isso foi implementado no Brasil em 98. Então, hoje, a tabela FIPE, ela serve como um referencial de preço, principalmente para a composição de preço de PVA dos veículos e seguros. Sim. Então, quando a pessoa vai vender um carro, considerar a tabela FIPE não é a principal referência. Então, qual é a principal referência? O que compõe o preço de um veículo? O que faz um carro valer mais, o que um carro valer menos? Bem colocado, assim, realmente a FIPE é o que a gente está mais acostumado a ouvir, né? A gente cresce ouvindo nossos pais falando, pô, a FIPE e tal. Então isso está muito na cabeça das pessoas no dia a dia, mas é realmente uma referência de cálculo de imposto e referência para a seguradora, né? O mercado de carro,
Claro, a gente sempre fala, né? Pô, você está tirando um carro zero da concessionária, é um carro de prateleira. Todos, teoricamente, saem com a mesma condição. Um carro seminovo, usado, ele depende muito que história esse carro teve, né? Que tipo de conservação esse carro teve, qual a manutenção foi dada nesse carro. É uma pessoa, um ex-proprietário que fez todas as revisões em concessionária, isso tem um valor. Um cara que nunca fez uma revisão em concessionária, isso tem outro valor. É um cara que colocou outros opcionais, optou por opcionais diferentes dentro de uma versão, outro não. Às vezes colocou acessório fora da concessionária, comprou um produto de uma qualidade que não se conhece a qualidade. E aí, principalmente, o que a gente comentou um pouco antes, né? Um carro que tem um histórico, vai mudar a precificação. Não adianta você levar em consideração uma tabela FIPE num carro proveniente de um leilão, por exemplo. Sim. É uma outra referência de preço, uma outra referência de mercado. Um veículo que sofreu uma colisão e tem um apontamento sério em perícia cautelar. É um carro que não fornece mais para os ocupantes dele a mesma segurança que um carro zero, né? Que um carro que nunca sofreu uma colisão. Então, isso tudo mexe na precificação, isso é levado em consideração. E o mercado funciona assim, infelizmente, né? As pessoas, os lojistas principalmente, que é quem controla bastante, que é o maior volume de venda de carros no mercado no Brasil, levam tudo isso em consideração. Então, a FIPE ela é uma referência, mas ela não pode ser utilizada para definir o valor de um carro, por conta disso. Ela é uma referência e não uma regra, né? Muitas vezes a gente encara isso, quem quer vender ou comprar um carro, geralmente fala, não, eu quero a FIPE. Ou senão, não, eu consegui comprar ali abaixo da FIPE. Quem quer comprar abaixo da FIPE, nossa, maravilha. Mas quem paga em cima da FIPE fica meio que... eu saí no prejuízo, né? Eu acho que eu paguei muito caro nesse carro. Então fica meio... E isso varia muito da condição do carro em si, né? Como o Danilo falou. Às vezes você pega o mesmo carro, o mesmo modelo, o mesmo ano, a mesma versão, o mesmo pacote de acessórios, mas aquele carro especificamente, ele tem uma revisão em concessionária a mais. Ou às vezes aquele carro não tem nenhum detalhe na carroceria e o outro tem um arranhado na porta. Sim. Então, isso muda a questão da precificação do veículo. Exato. E um outro ponto também que costuma mudar na precificação é regionalismo também. Sim. Então, tem carro, por exemplo, que você, se for a região centro-oeste, por exemplo, vai ver que vende muita picape média diesel. Que esse mesmo carro tem uma valorização diferente na sua região, e aqui em São Paulo, por exemplo, o carro mais procurado, sei lá, um Volkswagen Polo 1.0, por conta de consumo de combustível. Sim. Então, essa questão da precificação são vários componentes. Tem quilometragem, tem vários pontos. Então, quando você considera a tabela FIPE, ela é muito rasa para que você tenha uma referência mesmo. Sim. E, aproveitando que a gente está falando de quilometragem, esse é um bom ponto também. Tem-se um mito de que um carro com mais de 100 mil quilômetros é um carro inerente a falhas assim que estão próximas a acontecer, e é um carro que vai ser desvalorizado. Então, isso não é uma regra, né? Não, definitivamente não. A gente olha e já presenciou carros com 30 mil quilômetros, com estado de conservação horrível, que nunca passou pelas revisões de concessionária e que já tem histórico de problemas. Né? Eu tenho uma história pessoal com relação a carro pouca quilometragem também. Meu pai, ele comprou um Celta com 6.500 quilômetros rodados. Carro, teoricamente, perfeito. Ele ficou 8 meses com o carro. Ele desistiu depois de 8 meses. De tanta assim, entre os problemas, o carro queimou o painel algumas vezes. Nossa. Acho o ponto que ele desistiu do carro foi que ele tinha me buscado na faculdade, tava saindo, de repente, um puta barulho assim na lateral. Falei, porra, bateram no carro. Aí foram olhar, não tinha nada. Aí foi ver, tinha um buraco. O bocal do tanque do carro estava entupido, o respiro, e saiu voando. Explodiu. Nossa. O carro tinha 6.500 km rodados. Então, não é uma regra, né? Não necessariamente. Tem carros com alta quilometragem, super bem conservados, super bem cuidados, com todo o histórico de revisões feitas em concessionária, e que é um motor que dificilmente vai dar um problema, né? Um carro que está bem cuidadinho, as revisões feitas na hora certa, o óleo do motor trocado na hora certa. Né? Tem gente que põe óleo de motor de 5 mil e roda 15. Sim. Né? E com uma colher de especificação errada também, né? Exato. Isso quando não completa o nível do óleo, ao invés de trocar. Vai completando, né? Aí você vai tendo um óleo ruim, misturando com outro bom, vai virando aquela...
Então depende muito de como esse carro foi cuidado, né? Não necessariamente da quilometragem. Sim. Então, são pontos importantes assim, para a gente bater e o que compõe a precificação do carro. E acho que por último, assim, me corrijam se eu estou errado, o que compõe também a questão do preço do carro é um momento. Às vezes tem um momento em que aquele carro está sendo muito procurado, aquele especificamente um modelo, e tem momento que aquele carro deixa de ser interessante. Vou dar um exemplo. Vira 2024 e alguns modelos deixam de fazer parte do Uber e a partir de 2024 só modelos X vão entrar. A tendência é que aqueles carros sejam muito procurados no mercado para atender essa demanda. Então, há uma tendência de valorização desses carros. E, ao mesmo tempo em que um carro que, sei lá, eu tenho um Fiat Punto 2010, que o carro valia, sei lá, 35 mil ano passado e esse ano vale 25. Poxa, ele teve um momento de valorização dele de acordo com o mercado e isso pode variar com o tempo. Então, você pode comprar o carro hoje por um valor e daqui a certo tempo você vender por X valor, porque não é constante. Sim. A gente viveu recentemente, infelizmente, o período de pandemia, né? Sim. O período de pandemia bagunçou muito isso. Eu me lembro, até com um exemplo pessoal também, meu pai querendo comprar uma picape, uma Saveiro, e não tinha. Não tinha, assim. As montadoras prometendo o carro para entre 6 e 9 meses, um carro zero, e você ia no mercado buscar todos com valor lá em cima, e não tinha disponível. Quem tinha não queria vender, né? E você buscava para comprar e não conseguia. Então, é o momento é o momento do mercado, né? Um pouco do momento de cada carro. Tem a questão de regionalização, tudo, né? Acho que interfere. E aí, você tem um carro que hoje está em baixa, de repente, começa a ter uma demanda diferenciada por esse carro, a procura dele aumenta, e aí vai haver a valorização. Um carro que começa a ter muita disponibilidade, não tem tanta procura, lançou um modelo novo, algo do tipo mais interessante, o carro começa a ter uma desvalorização mais acentuada. Então depende muito também, né? Um ponto bom, um dos pontos bons da Instacarro nesse sentido é que ela é a nível nacional para lojistas. Então, você pode ter um carro aqui em São Paulo que está sendo muito procurado na Bahia, por exemplo, em que você vai ter uma valorização de um carro como se fosse de lá e não uma valorização do carro daqui. Então, a tendência de você conseguir um melhor preço é melhor para esses carros. Exato. Existe uma diferença significativa de mercado, né? Sei lá, a gente trabalha com bastante lojas da região sul, por exemplo. A região sul é uma região que possui uma precificação diferenciada quando você compara com regiões do Nordeste. Tem muito... Você vê um carro no Nordeste sendo vendido por um valor muito diferente de um carro que é vendido em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, enfim, então muda muito isso mesmo. Então, aproveitando dessa parte, existe um momento certo de vender o carro, assim, um melhor momento do ano? Então, por exemplo, vou aproveitar para vender meu carro agora por conta do IPVA. Vou vender meu carro, época de férias. Existe um melhor momento do ano para que a pessoa consiga uma valorização diferenciada? Ou não? Isso varia muito? Eu acho que existe uma variação. Obviamente, existe uma tendência por conta do IPVA. IPVA é um imposto que traz uma referência significativa no mercado. Existem pessoas que tomam a decisão de vender carro em novembro e dezembro, porque, cara, quero me livrar do imposto que está chegando em janeiro. Mas, assim, é uma regra? Não. Você pode estar no momento de, tô vendendo carro em dezembro para evitar chegar no IPVA, mas o cara que está comprando, ele já está considerando que vai vir o IPVA em janeiro. Então, já pode existir uma desvalorização desse bem em novembro, em dezembro. Então, e ao mesmo tempo, você pode ir lá em março, pensando que, vou comprar o carro já me livrei do IPVA. Não necessariamente, né? Depende da política do local que você está comprando. Tem um monte de concessionária, loja que já entra em janeiro com IPVA pago, documentação inclusa e tal. Mas, na verdade, quando você vai fazer a dinâmica de precificação, principalmente quando você está dando um carro na troca, qual o valor que ele está dando no seu carro versus o valor que ele está cobrando no que você está comprando? Então, acho que tem que ser feito uma análise mesmo, para tomar decisão e entender. Existe essa tendência, né, das pessoas buscarem
o melhor momento para evitar ter o imposto, evitar ter o IPVA. Mas não é uma unanimidade, né? Acho que depende primeiro, do canal que você está escolhendo para vender, e de qual política de compra ou de venda esse canal está utilizando, né? Isso acho que vai interferir significativamente no valor do carro. E a demanda, né? O que a gente estava falando agora, do momento do mercado desse carro. Então, às vezes você acha que você está vendendo num bom momento que não vai ter o IPVA, mas não é o melhor momento de procura desse veículo. Aí Sim. você talvez gerou tá vendendo o carro num momento de desvalorização para se livrar de um imposto, mas não necessariamente... O melhor momento é o momento que você precisa. É o momento mesmo, que né? você Exatamente. precisa. É o momento Exato. que você não vai sair no prejuízo. Sim. Exato. Você tem que botar isso no caderno sempre. É o momento que você precisa, é o momento ideal. Se fosse para colocar assim para a pessoa que está assistindo, que tá conhecendo a Instacar agora, como funciona o processo, o que traz a vantagem a pessoa em vender na Instacarro ou ela optar por vender para lojista, para particular? Quais são os principais pontos assim que a pessoa pode falar, poxa, realmente a Instacarro é melhor? Eu tenho alguns, posso listar Pode. alguns pontos aqui. Eu acho que, primeiro de tudo, uma avaliação fidedigna à realidade do carro. Né? A Instacarro não busca beneficiar nenhum não dos busca lados, beneficiar né? nenhum dos dois lados. Cara, é a realidade do carro. O carro tem isso, aponta. O carro não tem isso, não aponta. Não tem essa de criar situações ou inventar algum problema no carro. E a gente sabe, infelizmente, que isso acontece no mercado convencional. Sim. As pessoas buscam levar vantagem numa transação ali. A gente sabe é um bem de alto valor agregado. Sim. Então tem essa tendência de buscar... quem está vendendo quer sempre supervalorizar, e quem está comprando quer desvalorizar. super Baixar o preço do desvalorizar. máximo. Então você tem esse desequilíbrio. A Instacarro ela não tem, vamos dizer, ela está numa posição neutra dentro dessa relação de intermediação. Então nós vamos mostrar a realidade do carro e a precificação que o mercado está apresentando para esse veículo. Esse é um ponto importante. Eu acho que o segundo ponto importante, que difere muito do mercado convencional de classificados, né? Hoje a gente sabe a quantidade de golpes e fraudes que existem na praça, principalmente envolvendo o carro. Um golpe num carro é um golpe de 40, 50 mil reais em média. Sim. Então é um mercado muito vulnerável nesse sentido. A Instacarro, ela te dá essa garantia, né? Você está fazendo uma relação de compra e venda onde as duas partes estão blindadas. As duas partes não se relacionam. A Instacarro é quem faz a intermediação e cuida disso. Você não vai precisar receber na sua casa uma pessoa estranha. Você não vai precisar ficar marcando o ponto de... vamos marcar no estacionamento do shopping porque eu não estou seguro. Que é o mais comum. Cara, é sempre uma situação chata, né? Eu me lembro bem de algumas situações, e a gente recebe alguns clientes que vêm com esse vício do mercado, é natural, né? Aquele medo de, tá vendendo duas pessoas físicas comprando e vendendo um carro. Quem assina o DUT, quem paga primeiro? Como é que é? Eu deposito, você assina, será que eu vou receber, né? Então vira esse desconforto é ruim, né? Você está fazendo uma relação, uma transação de alto valor, sem que as partes se conheçam e que tenham segurança entre elas. Então a Instacarro inova nesse aspecto de intermediar e garantir que toda a relação, toda a segurança fique entre a Instacarro e a parte vendedora e entre a Instacarro e a parte compradora. Com contratos, com tudo que protege ambas as partes, para que não exista esse risco de fraude ou de vulnerabilidade. Eu acho que o outro grande benefício, né? Você está tratando com uma empresa especializada. Então se você tem... um financiamento em aberto, você não sabe como resolver. Você, como eu dei o exemplo já no começo, perdeu o seu documento, como que eu resolvo isso? A gente cuida para você. A gente vai resolver a sua situação. Meu carro tá com uma pendência de alguma regularização em algum órgão de trânsito. Tudo bem, nós vamos identificar isso na pesquisa, nós vamos sinalizar e nós vamos resolver isso para você. Então a dor de cabeça, né, que é a transação de compra e venda de um veículo, está sendo cuidado por especialistas, né? Por pessoas que têm conhecimento desse mercado e que ampara os dois lados ali para que a transação aconteça da forma mais leve e simples possível, né? Acho que tem muita gente que toma a decisão de vender o carro e fica postergando exatamente para evitar essa dor, evitar né? esse tormento, né? Tô chegando no momento de vender o carro, encheção de saco, receber pessoa na minha casa que eu não conheço, ou ter que levar em algum lugar, nego inventando que, o cara tá inventando que meu carro tem um problema, tem um ruído que não tem. Então isso é uma situação que a gente consegue blindar e proteger que não aconteça. Fora o fato também de
quando você quer fugir um pouco desse mercado de vou marcar com fulano, vou marcar com ciclano, você vai em concessionária ou você vai em loja. Aí você fica indo de loja em loja, de concessionária em concessionária, tentando achar o melhor preço. E normalmente o melhor preço nunca é só uma venda. Geralmente é atrelado a uma troca, às vezes você tenta fazer uma negociação para sair o menor prejuízo possível e nem sempre uma boa experiência, né? Então, eu acho que o poder do serviço que a Instacarro fornece é você ter o poder de ter o dinheiro na mão de barganha e você fazer o que você precisa com isso. Então, seja guardar o dinheiro, fazer um investimento, seja pagar uma dívida, seja comprar um outro carro, você ter o dinheiro ali, você ter o poder de chegar e tomar essa decisão você. Não ser induzido a uma decisão porque você foi vencido pelo cansaço. Né? Exato. Fora a economia de tempo que você tem, que é enorme, né? Sim. Imagina o tempo que você vai gastar indo de loja em loja fazendo essa cotação. Sim, é muito tempo, né? O processo todo da Instacarro, do agendamento, a pessoa agendou, o avaliador foi lá, fez a avaliação do carro. Desse processo até o processo que ele vai entrar para a venda para os lojistas, a oferta, dura quanto esse prazo em média? O que a gente tem como que é divulgado, inclusive, que é o que a gente pratica, entre a sua inspeção e você receber uma oferta, gira em torno de 24 horas. 24 horas. Então, você fez a sua inspeção hoje, amanhã, muito provavelmente, no máximo, nosso time de consultores está ligando para apresentar uma oferta. Isso pode variar. Eu, quando vendi meu carro na Instacarro, por exemplo, eu avaliei de manhã, à tarde a proposta estava comigo. Pelo ponto que você comentou, né? A demanda, a procura desse carro, o carro subiu na plataforma, a busca foi grande, já rapidamente tinha uma oferta, tinha um preço para apresentar. Então aí demorou, sei lá, menos de 8 horas. Mas o praticado são 24 horas. E hoje, em números, eu sei que a Instacarro já fez mais de 170 mil avaliações, no modo geral. E hoje está fazendo uma média de 100, 150 carros por dia de avaliações. Isso. Entre 130 e 150 carros por dia. Isso aí. Então é para a galera entender a quantidade, né, de pessoas envolvidas no processo, a quantidade de veículos nesse processo com os lojistas para as ofertas. Então é uma grande demanda de carros para os lojistas e para quem está vendendo também está sabendo que a base está com em torno de 4 mil lojistas hoje. 4 mil lojistas. Então são 4 mil lojistas disputando em uma média de 100 a 150 carros por dia, média. Então é um volume bem grande de carros. Isso aí. E o que é importante também de falar, que é a questão da qualidade da Instacarro. A gente não tem só o processo da avaliação. Tem esse primeiro processo e tem a área de qualidade também, que garante que não passou nada, que nada passou batido, que nada foi deixado de lado. Acho que isso é legal de você falar também, Valentim. Exatamente. Tem o departamento de qualidade da Instacarro é como se fosse um double check, né? Um pente fino ali. Teve avaliação, nossos avaliadores eles estão o dia inteiro na rua, eles estão na correria, faça chuva, faça sol, para atender a demanda. Então, algumas vezes, algum detalhe vai passar, mas esse detalhe que passou por ele fotografou. E nós, da qualidade, temos a função de verificar se os opcionais foram marcados direito, se o seu carro tem algum ruído que ele deixou passar ou não, se ele, sem querer, ticou alguma coisa errada no checklist. Pode acontecer, acidentes acontecem. Então, a gente está ali para garantir que o quê? A realidade do seu carro vai ser garantida na plataforma. Então, nós vemos as fotos, se estão no padrão. Se nós também pedimos para os nossos avaliadores gravarem alguns vídeos para a gente checar a condição geral do carro. Então a gente tem o auxílio de vídeo também para poder analisar ponto a ponto da avaliação. Passando por isso, aí sim nós disponibilizamos o carro na plataforma. Que aí a qualidade ela trabalha de uma maneira assim para melhorar a assertividade e garantir que não vai ter falhas. Perfeito. E hoje, quem é avaliador na Instacarro, ele é uma pessoa que já tem experiência no mercado automotivo, né? Sim. E tem treinamento. Nossos avaliadores, em sua grande maioria, já vieram no mercado automotivo, tanto do setor de oficina, seguradoras, todos têm uma vasta experiência já no mercado. Então, a seleção deles é feita dessa maneira. Tem alguns que vêm também do setor de cautelar, de laudo cautelar, laudo ECV, vistorias em si. O processo de seleção ele é composto por entrevista, a entrevista comum que a gente está acostumado a fazer, mas também existem algumas provas técnicas, né? Então,
para selecionar, ele precisa realmente, não adianta só falar que tem o conhecimento, precisa mostrar que tem. E uma vez que essa pessoa é contratada, ele não está já apto para ir para a rua fazer o trabalho, né? Ele passa em torno de 10 a 15 dias com o nosso time especialista fazendo treinamento. A gente tem o pátio onde a gente fica centralizado, nossa equipe de qualidade, equipe de treinamento. E essas pessoas ficam ali em torno de 10, 15 dias conhecendo o nosso aplicativo a fundo, entendendo a nossa dinâmica de trabalho, os critérios que a gente utiliza, o que aponta, o que não aponta. Porque, cara, existem algumas coisas que trazem diversidade, né? Você tem uma empresa de vistoria, por exemplo, que trabalha com um critério de apontamento num carro e outra que trabalha com outro. Sim. Então a gente tem também o nosso critério e isso precisa ser treinado, não é da noite para o dia que acontece. Então a gente entende aí que depois de 10, 15 dias essa pessoa treinando na teoria e na prática, porque ela, lá no nosso pátio ela faz algumas avaliações também para aprender, entender e se sentir seguro e confortável também de, cara, estou preparado para ir para a rua, atender um cliente e garantir que o nível de qualidade de avaliação que a Instacarro preza vai ser atendido por mim, eu vou conseguir entregar. Então é bem importante, bem relevante o papel da área de qualidade. Perfeito. A gente falou bastante com relação à venda de carro, né? Quem está pensando em vender. E como que a Instacarro consegue ajudar quem está pensando em comprar um carro? Então, agora vai ter um serviço de venda de laudo cautelar. É isso? A gente lançou recentemente o que a gente chama de laudo pré-compra. Né? Ele não é só um laudo cautelar. Dentro desse laudo pré-compra existe um laudo cautelar também. Mas, na verdade, tudo isso que a gente está dizendo aqui, toda essa insegurança na hora de vender, esse problema na hora de vender, é muito mais forte na hora de comprar. Sim. Né? Na hora que você vai comprar um carro para você, para sua família, para rodar, e você fica inseguro de... Será que está realmente nas condições que estão dizendo? Será que um carro de KM baixa realmente tá bom o suficiente para eu poder ter a tranquilidade de pôr minha família para viajar num carro desse, enfim? Então, o que a gente tem feito é basicamente ajudar as pessoas que não têm conhecimento, que são leigas no entendimento técnico sobre o veículo. Então, o nosso time de avaliadores também está preparado para realizar esse laudo pré-compra. O que é o laudo pré-compra? Ele é basicamente um relatório técnico do veículo. Então, tudo que a gente hoje tem na nossa avaliação, eu vou mostrar para você também. Então, o Fernando quer comprar um carro novo para a família dele, tá na loja tal... Não estou muito seguro realmente do histórico do carro, da real condição do veículo. Nosso avaliador vai lá e vai trazer para você um relatório técnico do veículo. De novo, passando por estrutura, por mecânica, por visual, por opcionais, pelo histórico do veículo, para te mostrar, realmente esse carro nunca teve passagem por leilão, esse carro não tem sinistro, esse carro nunca foi produto de roubo e furto, por exemplo, não tem nenhuma adulteração, é um carro que está com a documentação apta a ser transferido, está tudo certo. O relatório técnico do veículo está aqui. Perícia cautelar do veículo está aqui. A cautelar também é uma referência super importante, porque é quem dita a capacidade de segurança do veículo. Então, você provavelmente não se sentiria seguro de estar comprando um veículo que está sendo sinalizado como, nunca foi batido, não tem nenhum problema de estrutura, e quando você vai ver, o carro tem uma reprova cautelar, por exemplo. Sim. O carro tem danos severos ali em coluna, longarina, painel dianteiro, traseiro, enfim, que é o que protege a caixa onde os ocupantes ficam no veículo. Então, um carro desse, num possível acidente ou numa colisão, ele não vai te dar mais a mesma segurança que um carro sem esse tipo de dano traria. Então, o objetivo, de novo, não é valorizar ou desvalorizar um carro. É trazer transparência. Cara, o carro está assim. Você está ciente de que o carro está assim e está comprando o carro ciente disso? Tudo bem, é a escolha de cada um, é a opção que cada um tem. É isso, né? A pessoa ela pode comprar um carro que tenha uma ressalva. Pode, desde que ela tenha consciência disso e o carro esteja precificado adequadamente. Exatamente, então... exatamente. Não, todo carro tem um valor, não é que, esse carro é sucata. Não, claro que não. Né? Tem reparos que são muito bem feitos, tem danos de estruturas que não são severos e que, cara, às vezes a gente fala, né, Valentim? O cara... passou num galho, pegou uma pedra, bateu amassou por baixo, né?
Cara, não é um dano que vai atrapalhar em nada a Às vezes segurança é só do um veículo. apontamento ali, porque aquele dano deve ser apontado. Você Ele tem que existe, saber que ele sim. existe. Então Exato. ele tem que ser evidenciado. Porém, ele não vai te causar nenhum risco, não vai te gerar nenhum risco. E outra, Exatamente. tem alguns reparos também. Vários fabricantes, pelo menos eles disponibilizavam, não sei se fazem isso ainda, disponibilizavam um manual Uhum. de reparo estrutural dos carros. Muitas oficinas antigas, elas tinham. Um livro, parecia uma bíblia enorme, Uhum. e vinha todo o procedimento para você refazer os pontos, solda, intensidade de amperagem para grudar certo a chapa, para fazer a solda direito. Então, Pra você recompor a para condição você de segurança recompor do a condição de veículo, né? segurança do veículo, Exatamente. garantir a segurança da estrutura. Então esse laudo pré-compra, Fernando, ele é ideal para a pessoa que está buscando trocar de veículo, né, comprar um veículo novo e quer ter certeza do que ele está comprando. Uhum. Né? Então é um procedimento bem simples também. Eu acho que é um investimento, na minha opinião, barato Uhum. pelo benefício que isso pode trazer. Os feedbacks que a gente tem recebido dos clientes são muito legais, vários clientes muito satisfeitos com a forma como a gente relata a situação desse carro e como a gente ajudou Uhum. ele nesse momento de, às vezes você tá sozinho ali precisando tomar uma decisão e, cara, e é isso, sou eu e eu mesmo, cara, vou comprar, não vou comprar, o carro tá bom, não tá. Então, pô, você tem alguém ali técnico que conhece e te ajuda a tomar essa decisão. E é um produto, para mim, sensacional, assim, que vai te dar tranquilidade de que, cara, comprei o carro, Uhum. ciente do que ele tinha, ciente do estado, a precificação tá correta, a situação dele tá super clara e justo, assim, o mais justo possível. E quem precisa comprar esse laudo da Instacarro tem alguma limitação de faixa de ano de veículo? Porque para Instacarro, para vender na Instacarro, a gente hoje são carros a partir do ano 2000. Isso. Para quem comprar, sei lá, a pessoa vai comprar um carro ano 98. Ela pode, por exemplo? A gente tá respeitando a mesma limitação de ano, tá? Perfeito. Então, no laudo pré-compra, a possibilidade é muito semelhante ao nosso produto de venda, né? Então, Uhum. nós vamos fazer o laudo tudo certinho, o relatório para veículos a partir do ano 2000 também. Então, perfeito. Então, para quem tá pensando em vender na Instacarro, como que é o fluxo de agendamento? O que a pessoa precisa fazer para vender o carro com a gente? Legal, vamos lá. O processo é bem simples, tá? Você vai entrar na página da Instacarro, instacarro.com, e vai seguir o passo a passo para um agendamento, né? Você vai colocar os dados do seu veículo, modelo, versão, ano, enfim. O sistema ele vai te pedir, ele vai te mostrar as opções de agendamento, né? Você pode escolher que o nosso avaliador vá até a sua casa, com maior comodidade, ou você pode trazer o seu carro até a nossa loja aqui no Itaim. Né? Fazendo essa escolha, você basicamente coloca os seus dados, né? Põe o CEP, ele já vai trazer o endereço tudo certinho, você coloca ali o número e tal. Escolhe o horário, dia e horário, né? Que você prefere. E finaliza. Simples assim. Né? Fez o agendamento, você vai receber um e-mail de confirmação, se o agendamento foi realizado, tal, enfim. E a partir daí você começa a receber algumas comunicações por WhatsApp, né? Para ir te tranquilizando, dando alguns procedimentos, né? Pô, lembre-se de ter em mãos o documento do veículo, lembre-se de ter em mãos manual e chave reserva. Tudo isso são itens importantes no momento da avaliação. Então o agendamento é bastante simples. Colocou o CEP, ele vai te dizer se é uma região atendida ou não, né? E aí finaliza o agendamento e aí deixa com a gente. Nosso avaliador vai chegar na sua casa no dia e horário marcado, vai seguir com a avaliação e depois toda a negociação via WhatsApp ou telefone na maior tranquilidade. Perfeito. Uma dica para melhor precificação do carro também seria o carro limpo, né? O carro limpo, num local mais iluminado, as fotos ficam bem bonitas. Ajuda. Ajuda a identificar bastante. também sobre carroceria, né? Então, se Sim. o carro tá sujo, você não consegue ver se tem arranhado. Ajuda Exatamente. bastante. Afinal, você está fazendo uma avaliação para vender seu carro. Sim, Né? Então, o que o Valentim trouxe é bem relevante. Assim, você lavar o carro, no mínimo que seja, né, para conseguir ter um preparo. Isso não vai impedir que a avaliação aconteça. Só deixar claro que é importante. Isso não é impeditivo. Se você lavou ou não, nós vamos avaliar seu carro do mesmo jeito, sem problema nenhum. Mas é aquela O questão da ponto vitrine, né? Você olhar e falar, poxa, tá cara, bonito, você tá eu tô me tentando interessei, vender. né? Você tá tentando vender aquele bem. Então, isso pode valorizar, né? Um lojista vê a foto de um carro, porra, brilhando ali, mais bonito. Isso chama atenção, né? Então, É aquela coisa, você vai comprar um carro, você vai comprar o carro que tá sujo, empoeirado no canto da concessionária ou vai comprar aquele que tá brilhando no outro canto?
Não tem jeito, né? Chama Não tem atenção. Você vai comprar o da vitrine, né? Sim. Provavelmente é o que como. mais vai te chamar atenção. E a gente comentou sobre essa questão de visual do carro, né? Para quem está pensando em vender, além da questão dessa limpeza, quais são algumas dicas do que a pessoa pode fazer com o carro dela pensando numa valorização? O que vale a pena a pessoa fazer e o que não vale a pena? Tá. Eu vou falando aqui, o Valentim vai complementando. Eu acho que tem algumas coisas que valorizam, tá? Então, como eu citei anteriormente, manual e chave reserva. Uhum. Cara, é algo que é importante. Se você tem, mostre para o avaliador, porque ele vai registrar foto disso, isso vai subir na avaliação. É um item diferenciado. Tem carros hoje que uma chave reserva custa de 5 a 8 mil reais. Sim. Então, se você tem a chave e deixou guardada, cara, é um desperdício, né? Uhum. Então, é importante... isso é um item que valoriza o carro. Então, se você tem, mostre, porque isso vai ajudar bastante. A limpeza, eu acho que é um ponto ideal que valoriza também, ajuda que as fotos fiquem mais apresentáveis e chame mais atenção, dá aquele aspecto de carro bem cuidado, um dono cuidadoso com o veículo. As revisões feitas em concessionária é algo que o mercado valoriza bastante, então também a importância do manual, né, para mostrar o histórico de revisões do veículo. E aí, assim, eu acho que existem... Pô, tem muita gente que tem a dúvida, né? Pô, dei um ralado no carro, dei uma ré, quebrou a lanterna e tal. Tudo vai depender, né? Eu acho que existem avarias e avarias, né? Existem reparos que você provavelmente vai conseguir fazer um bom reparo e vai valorizar seu carro, vai passar muito bem visto. E existem reparos que, dependendo da forma que for feito, você pode até desvalorizar, né? Tem algumas coisas que até pioram a situação do carro. Pior, né? A gente já viu alguns casos, né? Pô, eu no pátio já presenciei algumas vezes um carro que foi repintado e um trabalho muito mal feito. Nossa. Muito mal feito mesmo, assim. Às vezes a pessoa pensa, pô, vou repintar aqui só pra, né? Pra esconder os arranhados, pra né? esconder os arranhadinhos aqui pra poder vender melhor. Só que aquilo foi tão mal feito que a pessoa que vai comprar olha, vê aquela repintura e aí já começa a passar uma série de coisas na cabeça. Né? O que aconteceu nesse carro? Por que uma repintura nesse nível? Certeza que cuidado que esse cara capotou. tinha. Esse carro já tomou uma porrada grande e às vezes nem foi. Sim. Às vezes é um risco, um detalhe. Então tem que tomar um pouco de cuidado nisso, né? Vou fazer um reparo. Qual o nível de acabamento que isso vai ter? Né? Isso vai ficar um bom serviço? Você realmente está investindo para que isso seja um reparo bem feito ou não? Isso vai realmente valorizar ou isso vai gerar mais desconforto até em quem está comprando? Então acho que tem que sempre olhar para isso, assim, né? Tem gente que fala, vou trocar os pneus do carro. Cara, tudo isso são coisas que um lojista, principalmente quando está comprando veículo, ele vai levar em consideração. Sim. Né? Um veículo que está com os pneus novos, não vou precisar trocar pneu. Legal. A gente fala muito do estado de conservação interno do veículo, né? Até acabamento de porta, banco, sujeira de teto. Cara, isso tudo são coisas que, às vezes, odor, né, dentro do veículo. Tem um carro de fumante que tem um cheiro ali mais presente. Então, tem gente que prefere e opta, eu acho que são itens importantes, assim, né? Você faz um tratamento de ozônio no veículo ali, uma higienização, que qualquer local especializado em higienização e lavagem de veículo tem hoje. O investimento não é alto e te ajuda, cara. Seja vendendo o carro para um lojista, seja vendendo para pessoa física. É outra forma de apresentar, é outra forma de valorizar o seu bem. Né? E é uma coisa no sentido assim de... meu carro tem um arranhado na porta, acho que até o Valentim consegue explicar isso melhor. Às vezes você tem um arranhado que ele tem, sei lá, 3 centímetros, mas para você pintar esses 3 centímetros, você tem que lixar meia porta. Sim. Nossa, dependendo da profundidade do risco, muitas vezes um polimento já ajuda bastante. Mas dependendo também da extensão desse risco, além da profundidade, tem que repintar a lateral inteira do carro. E ainda pode dar diferença de cor, né? Exatamente, dependendo da cor do carro, é muito difícil de chegar no tom, muito difícil de chegar na quantidade de flakes metálicos na pintura. E vai ficar muito mais caro você tentar fazer esse pequeno reparo do que você vender o carro no estado que ele tá. Sim. Algumas vezes. Então é mais fácil. Porque você Não consegue foi ver, vendido. né? Você Exato. consegue ver exatamente. O carro tem um arranhado aqui de batidinha de porta. Poxa, tranquilo. Agora você pega um carro que tá metade da porta pintada e fala, poxa, o carro tem uma pancada lateral aqui, né? Certeza que E ele você vai não dar uma consegue pancada lateral. mensurar, né? E ainda mais assim, se o cara faz uma pintura bem feita, ok, mas se o cara vai lá, ele tem um amassadinho, passa
3 centímetros de camada de massa. Sim. E, poxa, não vale a pena. Vai desvalorizar. Eu tenho um caso que eu fui avaliador. Antes de entrar na equipe de qualidade, eu era da equipe de avaliação da Instacarro. E assim, eu peguei um caso de um Toyota Etios, eu lembro até hoje, lá na loja. Ele tinha 3 mil rodados. 3 mil quilômetros rodados. Praticamente zero. Praticamente zero. Menos rodado do que o Celta do meu pai. Exatamente. Mas assim, esse carro, quando eu agachei na frente dele, só pra colocar a plaquinha da Instacarro, que a gente coloca pra preservar a placa, né, a identidade do veículo e tal, eu olhei e falei, nossa, tá diferente essa pintura aqui. Eu já anunciei pra quem tava comigo na equipe. Esse para-choque foi repintado. Por que eu falei isso? Eu não tinha percebido que o dono estava atrás de mim. Aí ele, não, nunca, esse carro é zero, comprei zero. Eu falei, esse carro passou um tempo na concessionária antes de você pegar? Ele, passou. Eu falei, então tá, agacha aqui comigo. Aí eu mostrei pra ele que tinha um cantinho embaixo do farol dele, com uma fitinha, essa fita de mascaramento de pintura, com o respingado da tinta, e a tinta tava meio grossinha, parecia uma lixa. Sim. Porque não tinham dado polimento. Eu falei, olha, seu carro é zero. Carro zero, né? Seu carro é zero, mas sobre algum Você nunca bateu seu carro, né? Mas alguém já fez alguma coisa com ele, né? Esses dias eu vi no Instagram, cara, um acidente com uma cegonha de carro zero. Nossa. Cara, o cara tombou a cegonha, mas esses carros vão ser reparados, né? Não. Serão reparados E vão ser vendidos como carro zero. E tem muito caso realmente de carro que tem alguns consertos de acabamento, de pintura, por avaria de transporte, né? Acontece muito. Tem uma lenda aí rolando na internet de um lote de Hilux que perderam os tetos numa cegonha, substituíram e revenderam. Então tem muita gente aí rodando com carro reprovado até hoje na cautelar. Reprovado. Mas, pô, comprei o carro zero, eu nunca rodei com esse carro, como assim, né? Saindo da fábrica pro outro pátio. Acidentes acontecem. Né? Acidentes acontecem. Então, se eu fosse para resumir assim, uma coisa que valorizaria, resumidamente, a pessoa pode fazer um polimento na pintura e um tratamento no interior ali para tirar cheiros, uma higienização. Uma higienização já tá perfeito. Tá perfeito. E aquela história de vou tirar o rádio aqui porque eu gosto desse rádio, vou vender o carro sem o rádio, não ajuda nada, né? Não ajuda não. Ajuda a desvalorizar o carro. Aquele apego de eu tenho esse rádio aqui desde 1998, desde o meu Monza, não vou... Amigo, você vai trocar de carro, vai vende, vai do jeito que tá, né? Exato. Olha, você tem multimídia, não tira o multimídia, deixa lá, isso ajuda o carro, né? Ajuda, exatamente. Tem gente que tira e... Pior, né? Tem gente que tira depois de vender. Sim. Nossa. Aí gera um puta verdade, de um acontece, transtorno, né? Então, Gera um transtorno. Tem que tomar cuidado com isso também. Bom, falando a gente falou bastante sobre venda de carro, né? Sobre o processo de venda. E quem tá pensando em comprar um carro na Instacarro? A Instacarro tem o processo de laudo agora para ajudar quem tá pensando em comprar o carro, né? Como é que funciona esse processo? Vamos lá, o processo de laudo pré-compra, né? A gente chama de laudo pré-compra, é um produto bem interessante, que passa por um processo semelhante ao de venda, né? Então é o mesmo avaliador que vai na casa do cliente e todo esse relatório que a gente faz para apresentar para o lojista comprar o carro, a gente gera para a pessoa física que está interessada no veículo, né? Então, Fernando, você está querendo comprar um veículo numa loja ou de um parente ou um carro que você viu num classificados e tal, você não tem conhecimento e você não tem segurança, né, real de qual é a real situação desse carro. A Instacarro oferece esse produto, né, um avaliador, você vai fazer o agendamento normal, né, nós vamos ter uma equipe de atendimento específica para esse produto, ela vai te explicar um pouquinho como funciona, passar valor, tal. Eu, na minha opinião, acho um investimento bem baixo, vale a pena, né? Para a relevância do valor do produto que você está adquirindo. E o avaliador ele vai até o local do veículo, fazer toda essa inspeção e trazer para você. Nós vamos te entregar um relatório com todos os detalhes do veículo, toda a situação do veículo, perícia cautelar, mostrando a estrutura do carro, né, a condição de estrutura dele, se esse carro já sofreu alguma colisão, se esse carro já tem reparo, enfim. E o histórico do veículo, né, que dentro do histórico que a gente fala, que é a pesquisa do carro, né, vai trazer se esse carro já teve alguma passagem por leilão, se esse carro já teve algum registro de roubo e furto, se esse carro já teve algum sinistro, se esse carro tem débitos em aberto, se esse carro está licenciado, se não está. Então você vai comprar o carro totalmente ciente de qual é a condição que ele está ali. Isso vai te dar muito mais, não só segurança, mas poder de escolha.
né? De poder olhar e falar, cara, legal, é o que eu imaginava, vou seguir. Ah, tem um detalhe outro aqui, mas tudo bem, cara, tô ciente, é o que eu... não vai me atrapalhar, é o que eu busco e isso pode ajudar bastante, né? Pode não, ajuda muito as pessoas na hora de tomar a decisão de compra. Ajuda a fugir daquelas armadilhas, né? Na hora de comprar um carro usado, que tem muito carro que é maquiado, carro que você tem quilometragem adulterada, né? Então, Sim. isso ajuda bastante. Valentim, acho que pode dar umas dicas aí de... Uhum. É importante, pra quem tá na dúvida, assim, se compra o laudo da Instacarro, ou se laudo pré-compra, quais dicas você pode dar, assim, pra pessoa que tá pensando em comprar o carro, de um básico do que ela pode ver na hora da compra? Bom, na hora da compra, é bom checar assim, vamos lá, uma quilometragem adulterada. Como é que você pode pegar um indício? Volante gasto demais. Você olha pra quilometragem, o carro tá com 30 mil. Nossa, o carro tá com 30 mil. O volante dele tá despedaçado. Às vezes o cara tem a mão de lixa, né? Só se for, né? Isso aí é uma mão de lixo 80, né? É, Mas assim, a pessoa pode olhar os pedais também do carro. tem desgaste, Os né? pedais, desgaste de pedal. Carpete, Manopla- né? Embaixo carpete. do tapete. Carpete, que muitas vezes você coloca aquele tapete de borracha em cima do carpete e pensa, não, tá protegido. Você Mas tira fica o a marca tapete, do calcanhar embaixo, né? Exatamente, Vai aquele desgastando, buraco. né? Vai desgastando com atrito. Você pode checar também bancos mesmo, o desgaste dos bancos. Muitas vezes a pessoa leva pro tapeceiro e só troca a forração. Sim. A E não espuma... estofado. Mas a espuma tá... Então a espuma fica danificada, sempre né? baixa. É que nem colchão velho, né? Fica É, um desenho, né? Fica a marca do usuário certinha. Uhum. Então são coisas assim que você pega detalhezinhos. É igual carro de enchente também. Sim. Carro de enchente, você consegue pegar com areia no cofre do motor. Areia que vem da rua, pequenos galhos, essas coisas assim. Você consegue pegar na parede de corta-fogo ali, naquele carpetinho. Alguns carros vêm com carpete, outros estão na lata. Na parte de baixo dos bancos, você vê um barrinho. Naquele carpete, né? Aquele carpete. Nossa, aquele filtro que fica aquele cheiro. A gente já pegou uma vez na caixa de step, né? Quando Uhum. você levanta o fundo do porta-mala e tira o step, cheio de folha e Cheio de terra. peixinho nadando. né? Cara, Parece um aquáriozinho. É. Mas Dá, assim, dá pra ficar atento a algumas coisas. Tem alguns itens que é importante ver. Às vezes as pessoas pensam assim, pô, eu olho, eu não consigo ver se esse carro tá repintado ou não. É difícil, dependendo do Sim. trabalho que foi feito. Mas tem algumas dicas que ajudam, né? Você, sim. às vezes o cara que pintou não tomou tanto cuidado em proteger as borrachas. Sim. Às vezes fica marquinha de tinta, fica aqueles respingadinho, né? Às vezes fica aquele aspecto que a gente fala de casca de laranja, né? Você olha a pintura, ela tá meio rugosa, assim. Sim. E que você olha, né, que em um ponto do carro a pintura tem uma característica e em outro ela outro tem tem outra. Não é pra ter diferenças, né? O Exato. carro é pintado por inteiro. Tem carro que você vê a olho, né? Que você Sim, vê, é. tem distonia ali. Que você óbvio. olha- Parece que pintou no rolinho. Tem alguns que a distonia é bem nítida. Eu tenho um vizinho, por exemplo, que ele tem um Nissan March, que ele tem um March branco pérola. Nossa. Então, assim, da porta dianteira pra frente ele é branco pérola, da porta traseira pra trás ele é branco. É branco. Então, assim, ele Dá é pra- branco. Dá pra ver. Mas dá pra ver nitidamente. nitidamente a Mas diferença. são alguns tons de branco, né? Sim. Tem algumas... Tem bastante, né, para quem vai comprar o carro, assim, acho que tem bastante a importância de um laudo bem feito, né, de uma vistoria feita por um especialista. A gente já se deparou com situações que preocupam, né? Um carro que já teve uma colisão, teve o airbag deflagrado, Uhum. e o cara não trocou o airbag. O cara simplesmente removeu tudo aquilo, tapou o painel do carro e acabou. E aí você tá dirigindo seu carro, você sofre uma batida, você tá ali contando com um airbag que vai te proteger É. e não existe. E tem Então- muito carro que no sistema do carro você consegue, via scanner, ou coisa, desabilitar a notificação do airbag. Né? Exato. Então você Pagar entra e você não a sabe. Exato. Você não vai saber que existe aquele dano e é um dano sério, né? Sim. Pô, você falar que o carro com airbag não tem, né? Mas aí o nosso pessoal tá preparado pra isso. Eles Vai olhar, vai vão identificar. olhar todos os pontos ali que a gente dá algumas dicas, como verificar o cofre do motor. Tem uma região próxima da ponta da longarina, junto com o painel ali. É bem difícil de chegar, mas o pessoal sabe bem como chegar ali. Tem o sensor do airbag. Uhum. Tem um dos sensores de... Eles chamam de acelerômetro, né? Sim. Que rola a colisão, ele dispara, manda o sinal e o airbag Ativa. deflagra. E o pessoal sabe olhar isso, ver sinais de colisão dianteira, lateral. Tem muitos carros que baixa a roda de liga leve na quina de uma guia e já estoura o airbag. Por conta do impacto em si, né? O Por conta do impacto impacto foi É alto, grande, né? Mas o pessoal tá preparado para ver isso. Então, quando eles
estão na dúvida ainda, a gente tem um canal de suporte exatamente para ajudá-los. Então, de qualquer jeito, eles estão respaldados na rua para te dar o melhor resultado possível de avaliação. Eu acho que um dos pontos mais importantes que eu valorizo muito nesse produto de pré-compra, além desse relatório, né, você saber realmente a condição mecânica do carro, se esse carro já teve alguma possível fraude, adulteração ou colisão, é o laudo cautelar, né? Sim. O laudo cautelar hoje, existem várias empresas de vistoria aí. Ele é um laudo, ele é um documento hoje que ele ainda não é normalizado. Sim. Então existem critérios diferentes, né? Existe uma empresa de vistoria que determinada coisa aponta, outra empresa de vistoria que determinada coisa não aponta. Existem muitas empresas, algumas sérias, outras nem tanto. Então você ter certeza de que você está fazendo um laudo e uma vistoria para testar a segurança do carro com uma empresa séria e que tem pessoas e profissionais especializados é super importante, assim, é super relevante, né? Isso vai te dar a segurança de que, cara, tá tudo bem, posso pôr minha família aqui dentro e pegar a estrada que não vai acontecer nada. Não tem dor de cabeça, né? Não tem dor de cabeça, tá tudo tranquilo. É isso aí. E acho que para finalizar, qual que é a área de atuação da Instacarro? Quais são as cidades que ela atua? A Instacarro hoje trabalha na Grande São Paulo, né, que a gente chama. Então, São Paulo capital, região de Guarulhos, Osasco, Santana de Parnaíba, Barueri, região do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano. Atuamos em Jundiaí, Campinas e Rio de Janeiro. Então, e temos a nossa loja, né? Claro, no Itaim, a loja física. Todas essas regiões com atendimento domiciliar. Então você pode fazer o agendamento, o nosso técnico vai até a sua casa. Basta entrar no site lá e consultar se o seu CEP está dentro dessa área de cobertura. Ou você pode trazer, principalmente para quem é de São Paulo, Grande São Paulo, o seu carro na nossa loja do Itaim. Toma um café com a gente aí, conhece a nossa estrutura, converse com o pessoal lá presencialmente. É uma experiência bem legal também. Também temos aplicativo, né, para agendamento. Também você pode fazer o agendamento pelo aplicativo, bem lembrado pelo Valentim, né? Ou você pode entrar no site instacarro.com ou você baixa o aplicativo da Instacarro e lá também é possível você fazer o agendamento através de lá e tem uma série de conteúdos lá, enfim, que você pode acompanhar. E pode acompanhar o processo da Pode avaliação acompanhar também, o processo da avaliação, você vai receber as notificações lá, então é bem legal também fazer o processo pelo aplicativo. Perfeito, eu acho que é isso, gente. Agora falta a gente tentar definir, né? Primeiro, o número 1 aqui do nosso episódio de podcast. O nome do podcast. É Instacarro, podcast Instacarro, Instacast. Eu voto no Instacast. Voto no Instacast. Eu volto no Instacast também. Eu vou deixar para vocês aí nas redes sociais para votar no nosso nome do nosso novo podcast. Agradeço a presença de todos. Quiser dar uma sugestão também de temas, pode deixar aí nos comentários que a gente vai se falando. E até o próximo. Valeu. Obrigado. Valeu.